Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E estamos hoje aqui, dia 30 de julho, há 211 dias, lendo, ministrando e compartilhando a palavra de Deus que transforma vidas. E anote aí a leitura da referência da palavra de Deus do dia de hoje. Nós vamos começar pelo Novo Testamento. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 34, e no Antigo Testamento, o livro de 2 Reis, capítulo 10, e o livro de Miqueias, capítulo 1. Vamos à oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler a Tua palavra agora. Fala comigo, fala com os Teus filhos, através do Teu Espírito Santo, possamos ter as revelações da Tua palavra. Em nome de Jesus. Vamos começar pelo livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 34, ok? Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho qual eu tenho pregado, o qual também recebestes e no qual estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória que vos preguei, não credes em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, e então pelos 12. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isso, ele foi visto por Tiago, e então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que foi concebida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer que seja eu ou eles, assim nós pregamos, e assim tem escrito. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos? Mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Também é vã a nossa fé. Sim, somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, ou qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Por que os mortos não ressuscitam? Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, e ainda estáis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se a primícia dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também veio por um homem a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem tem sua própria ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele vier e tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo, toda a autoridade e todo o poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés.
quando ele diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que ele excluiu-se aquele que colocou todas as coisas sobre ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se de modo algum os mortos ressuscitam, por que então eles são batizados nos mortos? E por que estamos nós em perigos a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, cada dia morro. Se de maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, se os mortos não ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha. Livro de 2 Reis, capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e enviou para Samaria para os governantes de Jezreel, para os anciãos e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: agora tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os vossos filhos do vosso mestre estão convosco, o que há convosco carruagens, cavalos e também uma cidade fortificada e armadura. Procurai mesmo o melhor e o mais correto dos vossos filhos do vosso Senhor, ponde no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles estavam muito temerosos e disseram: eis que 2 reis não ficam em pé diante dele. Como então ficaremos nós de pé? Aquele que estava sobre a casa e aquele que estava sobre a cidade, também os anciões, os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: nós somos teus servos, faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum, mas tu faz o que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela segunda vez, dizendo: se vós fordes meus, e se atentares à minha voz, tomai a cabeça dos homens, dos vossos filhos do Senhor, e vinde até mim em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com grandes homens da cidade, os quais os criavam. Sucedeu que quando a carta chegou até eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas e colocaram as suas cabeças em cestos e enviaram a Jezreel. E ali chegou um mensageiro e lhe contou, dizendo: eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse: ponde-as nos 2 montões à entrada do portão até amanhã. Sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs de pé diante de todo o povo: vocês são retos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. E quem matou todos estes? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, o qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou ao teu servo Elias. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos seus grandes homens, e sua parentela e seus sacerdotes, até que não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu, veio até Samaria, e estando no caminho junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, o rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles responderam: não somos os irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: apanhai-vos vivos. E eles os apanharam e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens, tampouco poupou qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab,
filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, o saudou e disse: é reto o teu coração com o meu coração e com o teu coração? E Jonadab respondeu: é. Se for, dá-me a tua mão direita. E ele deu a sua mão. E ele o fez subir na carruagem, e ele disse: vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim eles fizeram andar a sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor que falou pelo profeta Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai todos os profetas de Baal, todos os servos, todos os seus sacerdotes, o que não falte algum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. Jeú disse: proclamai uma assembleia solene para Baal, e eles a proclamaram. Jeú enviou por todo Israel, e todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não se houve nenhum homem que não viesse. Eles entraram à casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia de uma extremidade à outra. E ele disse àquele que estava a cargo das vestimentas: traz as vestimentas para todos os adoradores de Baal, e ele trouxe-lhe as vestimentas. Jeú com Jonadab, filho de Recabe, entraram na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: se algum dos homens que eu trouxe às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. Sucedeu que tão logo quando ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: entrai e matai, não deixai nenhum escapar. Todos eles o feriram com lâmina de espada, e a guarda e os capitães o lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e a queimaram. Eles derrubaram a imagem da casa de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela uma casa de dejetos até este dia. Assim, Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. O Senhor disse a Jeú: como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe segundo tudo que estava em meu coração, os teus filhos da quarta geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém, Jeú não atentou em andar na lei do Senhor, Deus de Israel, de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste e toda a terra de Gileade, os Gatitas e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú e tudo que ele fez e todo o seu poder não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E o tempo que Jeú reinou em Israel e em Samaria foram 28 anos. Livro de Miqueias, capítulo 1. E a palavra do Senhor veio a Miqueias, o Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, o qual ele viu acerca de Samaria e Jerusalém.
Ouvi todos os povos, escutai, ó terra, e tudo que nela está. E seja testemunha contra vós o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Eis que o Senhor virá do lugar e descerá e pisará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele e os vales se fenderão como cera diante do fogo, e como as águas serão derramadas em lugar íngreme. Tudo isto é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os lugares altos de Judá? Eles não são Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de pedras do campo, e uma terra de plantar vinhas. Derramarei as pedras do vale, e descobrirei os seus fundamentos. E todas as imagens de escultura serão despedaçadas, e todas as pragas serão queimadas com fogo, e todos seus ídolos eu farei uma assolação, pois o juntou pelo preço de uma prostituta, e pelo preço de uma prostituta retornarão. Por isso lamentarei e gemerei, e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de chacais, e pranto como de corujas, pois a sua ferida é incurável, porque chegou até Judá e estendeu até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, não choreis de forma alguma, revolve-te no pó na casa de Afra. Passa a moradora de Safir em vergonhosa nudez, e a moradora de Zaanã não saiu, e o pranto de Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Pois a moradora de Marote esperou cuidadosamente pelo bem, mas o mal desceu do Senhor até a porta de Jerusalém. A moradora de Laquis amarra a carruagem dos animais ligeiros. Esse é o início do pecado para a filha de Sião, pois as transgressões de Israel se acharam em ti. Por isso darás presentes a Moresete-Gate, as casas de Acazibe se tornarão uma mentira para os reis de Israel. Ainda trarei um herdeiro a ti, ó moradora de Meraça, e a glória de Israel virá até Adulão. Faze-te calvo, tosquia-te, por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calvície como a águia, porque de ti foram levados para o cativeiro. E finalizamos aí a leitura da palavra de Deus, uma leitura aí um tanto quanto de juízo. Nosso Deus é justiça, e o nosso Deus usa do juízo para fazer com que o pecador se arrependa e volte o seu coração para Deus. Vamos agora juntos apresentar as nossas causas a Deus na oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Estamos aqui agora unindo a nossa fé, clamando juntos, meu Pai, pelo milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor estenda as Tuas mãos para a minha casa, para a casa do Teu Filho. Olha a nossa aflição, meu Pai. O Senhor sabe daquilo que precisamos, porque o Senhor vai muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos para nos abençoar. Senhor, nos socorre os Teus filhos que estão nesse momento gemendo, orando, intercedendo em prol de uma libertação, de uma renovação, de uma restauração, de um projeto, pela sua casa, pela sua família, por a cura de uma enfermidade, pela libertação de um vício. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Jesus. Age em favor dos Teus filhos, é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao Teu Filho amado, Jesus. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em o nome de Jesus.